If there's nothing wrong with this, Michael, why have you been keeping it a secret? Because I wanted you to come to me and say, wow, he is so great. And I was going to say, well, it's in the jeans. And I was actually going to be wearing jeans. Foi exatamente essa ideia que a American Eagle teve para o seu comercial com a Sydney Sweeney. O que todos os seres humanos têm em comum? Jeans. Todo mundo tem uma calça jeans no armário. Seria o jeans a resposta para tudo? Seria o jeans capaz de unir os humanos? Ou melhor, seria o jeans responsável pela desunião, da discórdia, das polêmicas, dos comerciais mais inapropriados já feitos na história? De onde que ele veio? Por que o jeans foi criado? Vamos descobrir. Na semana que o comercial da Sydney Sweeney foi lançado, e todo mundo estava falando sobre ele, eu simplesmente vi essa cena do The Office e eu fiquei assim, eu preciso fazer um vídeo sobre jeans. Isso foi um sinal, não é possível. O jeans é simplesmente a peça de roupa mais universal que existe. Então, quão difícil deve ser fazer uma campanha para uma peça tão amada ao redor do mundo? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a história do jeans, que, por sinal, é muito interessante. E também a gente vai assistir os comerciais mais icônicos para entender a polêmica em volta do jeans. Gente, eu assisti um documentário chamado Rebitado, a história do jeans, e eu achei muito interessante e super completo, então eu vou fazer várias citações do documentário aqui. Então vamos começar com o surgimento do jeans. E por incrível que pareça, não foi nos Estados Unidos que ele surgiu, tá? Não se sabe exatamente de onde que o tecido se originou, tá? Mas existem algumas pistas. Uma delas é na Índia, numa cidade chamada Dongri. Lá no século XVII, eles tinham um tecido bem grosseiro que era usado por trabalhadores. E uma curiosidade que eu acho bem interessante é que a palavra macacão ou jardineira em inglês é dungaree. Então eu acredito que tenha assim a ver com essa origem desse tecido na cidade Dongri, que tem uma sonoridade muito parecida, né? Então eu achei isso bem interessante. Também existem pistas em Gênova, lá na Itália, que eles tinham um tipo de lona que era usada também para fazer calças de trabalho. E em Nimes, lá na França, também. Eles tinham um tecido que era conhecido como serge de Nimes. Eu não sei se eu falei certo, tá? Me perdoa. Mas traduzindo é sarja de Nimes. Não eram todos, mas a grande maioria desses tecidos eram tingidos de azul, provavelmente para esconder sujeira. E aí a gente vai entrar na origem das palavras. Então, de onde que vem a palavra jeans? Gênova, em francês, se fala jean. Eles chamavam blue de jean. E também tem a palavra denim. E também tem uma origem nessa história aqui. Porque, como eu falei, lá em Nimes, o serge de Nimes é de onde vem a palavra denim. Denim. É muito legal, né? Eu achei o máximo. Então vamos focar agora na questão do tingimento, que era feito com índigo. E, gente, o índigo era tão valioso que séculos atrás dizia-se que ele valia o mesmo que ouro. Bizarro. E a competição pelo índigo era tão grande que os europeus chamavam ele de corante do diabo. Só para vocês terem uma ideia. E o índigo, por incrível que pareça, não é uma planta azul, é uma planta verde que, quando ela entra em contato com a atmosfera, por conta da oxidação, ela vira azul. Mas não é um processo nada fácil. Só as pessoas mais habilidosas conseguem realmente fazer esse processo do índigo dar certo. Em muitas culturas, o tecido de índigo tem uma importância espiritual. Na África, o tecido é considerado outra camada da pele. Ele guarda a alma da pessoa, seu espírito. Os africanos tiveram uma longa história de trabalhar com índigo e conheciam um processo especial envolvido em fazer o corante e tingir o tecido. E claro, muitos cativos africanos que se tornaram escravizados no Novo Mundo trouxeram com eles o conhecimento de como extrair o azul da planta e de como fixar o azul nos tecidos. Assim, em meados de 1700, havia esse trabalho que tinha sido extraído da África e o índigo se apresenta como possibilidade econômica. E então, quando você acrescenta isso, o transporte do material de tingimento de uma ponta do mundo à outra, ele apenas aumentou em valor.
Então eu achei muito interessante essa parte que mostra que, na verdade, quem introduziu o tingimento com índigo nos Estados Unidos foram os escravos africanos. A história do jeans começa bem antes do que a gente imaginava, né? Bom, agora a gente vai para o século XIX, que é quando uma virada muito grande na história do jeans acontece. Naquela época, os mineradores já usavam essas calças com um tecido grosso, mas existia um grande problema. Elas sempre rasgavam. Então, os bolsos rasgavam, a parte do fecho aqui, que antes não era zíper, era botão, também sempre rasgava. E aí, um belo dia, uma esposa de um desses mineradores chegou para um alfaiate chamado Jacob Davis. E aí, essa esposa chegou para o Jacob e perguntou se ele poderia dar algum jeito da calça parar de rasgar. E, como ele também consertava sela de cavalos, ele tinha um monte de rebite sobrando, que eu vou colocar a imagem para vocês verem o que é. E ele falou, bom, vou colocar, né? Vou ver se dá certo, se der ótimo, se não der, paciência. E deu super certo. As calças não rasgaram mais, só que aí todo mundo queria o tal do rebite na calça. E aí o que aconteceu? O Jacob ficou atolado de pedido e ele não dava conta. Mas ele também percebeu uma super oportunidade de negócio. Então o que ele fez? Ele ligou para o fornecedor de tecidos dele, que se chamava Levi Strauss, e falou, ó, seguinte, eu tenho uma ideia aqui pra gente fazer uma patente desse rebite nas calças, você vira meu sócio, você paga pela patente, porque eu não tenho dinheiro pra isso, mas a marca pode se chamar Levi Strauss. O que você acha? O cara topou na hora, fizeram uma patente, e aí a Levi's foi criada. E uma curiosidade também que eu achei super interessante é que na época ainda não se chamavam jeans, tá? Eles se chamavam waist overalls, que traduzindo significa macacão de cintura. E por que isso? Para eles, a calça jeans era basicamente só a parte de baixo de um macacão. É como se fosse o macacão sem o babador, né, que fica aqui. Então, por isso que chama macacão de cintura, porque ele começa da cintura para baixo. Só que aí o que aconteceu? A patente do Levi Strauss e do Jacob Davis expirou. E é óbvio que todo mundo começou a copiar eles. Então, todo mundo começou a colocar rebite nas calças e criar marcas novas. E aí foram milhares de marcas copiando eles. E foi por isso que surgiu, naquela época, as etiquetas icônicas da Levi's. Uma delas é a etiquetinha vermelha que fica no bolso de trás, escrito Levi's. E também aquela etiqueta de couro que fica entre os passantes, que até hoje é a mesma, que mostra dois homens montados num cavalo, indo em direções opostas, com um jeans amarrado em cada lado, mostrando que o jeans da Levi's não rasga de jeito nenhum. Agora a gente vai para o século XX, que também é outro ponto-chave da história do jeans. Os cowboys. Lá na década de 1930, os Estados Unidos estavam passando pela maior crise econômica da história moderna, que foi a que mais durou e foi a mais severa, a Grande Depressão, que ela só terminou no início da Segunda Guerra Mundial, então durou aí mais de 10 anos. E foi nessa época que os filmes hollywoodianos de faroeste começaram a ser produzidos e fizeram muito sucesso. E por que os cowboys foram e ainda são tão significativos para o imaginário do estadunidense? Uma das entrevistadas no documentário, ela fala que os Estados Unidos não tinha a realeza, como por exemplo o Reino Unido, para, não é nem se espelhar, mas é ver a realeza como uma âncora, de que tudo vai ficar bem, como se eles fossem os heróis da nação. E os Estados Unidos não tinha isso. E ela fala, nós tínhamos os cowboys usando jeans. Eles eram nossos cavaleiros de armadura brilhante. Eu achei isso muito interessante, porque a gente vê o quão importante é ter um herói em um momento tão difícil quanto o que eles estavam passando, né? E isso a gente vê até hoje, eu até falei um pouco sobre isso no vídeo passado, né? Mas por que eles surgiram justamente nessa época? Teve algum motivo? Claro que teve. Por causa da nostalgia. Ela vem com tudo em tempos de crise, né? Como a gente também falou no vídeo passado. E essa nostalgia vem de onde? Os Estados Unidos foi de uma nação 100% agrária e rural para uma nação em que a maioria das pessoas vive em cidades grandes. Então é uma mudança muito brusca e radical em um tempo muito curto também. Então a nostalgia pelas origens da nação estadunidense é muito, muito forte. E é claro que é uma versão 100% branca dessa origem, né? Porque eles apagaram muito
o legado e a importância dos indígenas, né, que eram os verdadeiros cowboys. Mas, nesses filmes de velho oeste hollywoodiano dessa época, os indígenas sempre eram os bandidos. E por causa desse sucesso imenso dos filmes hollywoodianos de velho oeste, os Dude Ranches foram criados. Por conta da crise econômica, a pecuária ia muito mal. Então, vários fazendeiros que tinham esses ranchos, eles começaram a investir nesses dudes. Dude Ranch não tem uma tradução direta, mas ranch significa rancho. Então, o que acontece? Durante essa super crise econômica, a elite ainda viajava e comprava e vivia a vida normalmente. E justamente por conta do sucesso desses filmes de cowboys, a elite ia pro oeste, então eles saíam do leste e iam pro oeste, para conhecer o dia a dia do cowboy. Então pensa que é basicamente um hotel fazenda misturado com resort, misturado com Beto Carreiro. É literalmente essa vibe. Então os ricos iam lá, eles se fantasiavam de cowboys, então eles usavam chapéu, calça jeans, cinto, colete, até as mulheres, tá? Era todo mundo fazendo cosplay de cowboy. E aí, os verdadeiros cowboys, eles mostravam como laçava animal, montavam em touros, os ricos subiam nos cavalos e tiravam foto em cima do cavalo, tinha apresentação, tinha comida típica, era assim, bem raiz, tá? Eram ranchos feitos para receber os ricos, mas eram em regiões super remotas e, querendo ou não, eram fazendas de verdade, então não tinha nenhum luxo, mas era 100% pensado para o turismo da elite. E aí, o que acontece? As calças jeans, principalmente as calças das mulheres, eram levadas como souvenir pro leste. E aí o pessoal começou a ver essas calças e falar, pô, é bem legal usar calça. As mulheres falaram, nossa, é bem confortável, bem melhor do que usar saia todo dia. E aí o que aconteceu? A Levi's lançou uma linha feminina de jeans e logo depois a Vogue postou em sua revista falando jeans na Vogue? E aí vocês podem imaginar que o resto é história e jeans estourou e as mulheres estavam usando calça e realmente foi um super avanço na vestimenta feminina, tá? Então é um ponto muito interessante e muito legal, mas também tem outra parte curiosa e irônica. O jeans entrou no mundo da moda na década de 30 porque funcionava como souvenir e também como símbolo de riqueza e prestígio. Ironicamente, as roupas dos trabalhadores se tornaram um símbolo de pertencimento à classe trabalhadora. A dicotomia é, de certa forma, representada na justa posição entre as fotos de Dorothy Land no Dust Bowl e Lady Levi's na Vogue. Elas podem coexistir porque havia essa extrema desigualdade nos Estados Unidos. Tá, essa última parte vocês devem ter falado, mano, que língua que você falou agora. A Dorothy era uma fotógrafa que ficou muito famosa pelas suas fotos que ela tirou justamente nessa década de 30 e durante a Grande Depressão. E o Dust Bowl, que ele fala aqui, foi uma seca absurda que dominou os Estados Unidos e gerou tempestades de poeira. Então essa coleção de fotos da Dorothy Land, ela exclusivamente fotografou pessoas que viviam nesses lugares que estavam sofrendo com as tempestades de poeira. Então, o que ela quis dizer foi isso. Ao mesmo tempo que existiam pessoas sofrendo com tempestades de poeira e vivendo na extrema miséria, também existiam pessoas comprando as Lady Levi's, que eram as leves de mulher, que apareciam na Vogue. Era uma desigualdade absurda, mas era o que estava acontecendo na época. Final da crise econômica, final da Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial. Nesse período, os soldados, quando eles saíam de serviço, eles andavam pelas ruas usando calça jeans, porque era a roupa de lazer deles, né? E as pessoas, os civis, viam os soldados andando com jeans e falavam, nossa, eles parecem astros de cinema usando essa roupa. Antes da Segunda Guerra Mundial, você era um jovem que morava em casa, ia à escola ou, quando terminava os estudos, entrava no mercado de trabalho. Você contribuía para a renda familiar. Após a Segunda Guerra Mundial, a classe média explodiu. As famílias podiam oferecer aos seus filhos mais tempo de lazer, mais independência. A economia de consumo americana estava em alta e se tornou o estilo de vida americano, o famoso American Way of Life. Gastar dinheiro, comprar coisas, se vestir bem, subir na hierarquia social. Quando os adolescentes decidiam trabalhar, podiam usar esse dinheiro para o seu próprio benefício, para o seu próprio tempo de lazer. Podiam comprar seus próprios carros, compravam seus próprios discos. Eles meio que ajudaram a criar o rock and roll.
o jeans ficou irreparavelmente ligado ao cool. O estilo descolado se tornou o ideal a ser buscado. E aí isso ajudou muito para que depois de alguns anos, filmes como O Selvagem, de Marlon Brando, e Juventude Transviada, de James Dean, marcassem o jeans como a marca registrada dos fora da lei. Vocês vão me falar que eu não tô cool? O jeans não é bem visto. O jeans é associado a motoqueiros e gangues, com jovens que na escola ficam fazendo bagunça, a turminha do barulho, ou seja, escolas proíbem jeans. E o que isso significa? As vendas despencaram. E a Levi's... Não, peraí, gente, deixa eu tirar esse óculos que deve estar horrível de me ver falar assim, né? Vocês nunca me viram sem óculos, né? Gente, eu posso ficar com a bandana? Eu acho que eu curti a vibe. E aí o que acontece? As marcas ficam desesperadas e elas começam a fazer propagandas que mostram como o jeans pode ser usada da forma correta. Eles querem relembrar o comprador da importância nacionalista que o jeans tem nos Estados Unidos. Porque falou nacionalismo lá, minha filha, não brinca com os estadunidenses. Eles fizeram todo tipo de campanha pelo país, todas sobre a descoberta da América. Elas eram sobre cowboys, elas eram sobre aventura e história. O jeans azul é um símbolo do nosso espírito pioneiro. Ele remonta aos primórdios da América. Homens de jeans azul desbravaram o Velho Oeste e construíram nossas pontes e arranha-céus. Essa série de anúncios ajudou a reverter a tendência de abandono do jeans azul. Eu sei que todo esse marketing e essa ideia nacionalista do jeans lá nos Estados Unidos é muito cafona, mas eu acho interessante o ponto que eles fazem do cowboy até o trabalhador, até o jovem, até a elite, todo mundo usa jeans, que é o que acontece hoje. Mas pensa que na época era algo relativamente novo ainda, né, essa popularização do jeans. O que ajudou a afirmar a ideia de que o jeans pode sim ser associado a uma imagem de bondade e de ações que seguem a lei, foi quando o Peace Corps, que é o Corpo da Paz lá dos Estados Unidos, que são americanos que viajam pelo mundo fazendo trabalho voluntário, o uniforme deles era 100% jeans. E esse Corpo da Paz era um projeto do governo, ainda é, né? É um projeto do governo, então isso ajudou muito a realmente colocar o selo de aprovação do jeans. Mas, nos anos 70, os hippies chegaram e estragaram tudo. Jeans era agora a marca registrada deles, com customizações, cores, estampas. E eles não tinham muita fama de serem civis comportadinhos, né? Então, assim, o jeans foi do 0 ao 100 em menos de uma década. Além disso, ele também foi muito associado, além dos hippies, com a contracultura, mas mais especificamente pela luta dos direitos dos negros. Então o jeans virou um símbolo de resistência e protesto durante essa época também. Nessa época, tivemos o festival Woodstock e a Levi's simplesmente falou, quer saber? Eu vou mudar completamente a minha estratégia de marketing e eu vou simplesmente seguir o que tá bombando aí. Porque há poucos anos ele tava ali fazendo propagandas nacionalistas de jeans e o trabalho honesto e pessoas comportadas. E aí, quando tava rolando o Woodstock, tinha uma foto aérea da galera no gramado ali. Eles pegaram essa foto, colocaram o logo da Levi's ali no canto direito embaixo e é isso aí. É irônico, não é? Voltando para uma década atrás, os jovens usavam jeans como forma de rebelião. Quando chegamos à década de 70, o jeans já estava sendo mercantilizado. A indústria da moda coopta estilos subculturais autênticos e os torna parte de um sistema. Seja perigoso ou totalmente trivial, a indústria da moda pega qualquer look ou postura descolada e o comercializa se encontrar um público para ele. Começamos a ver o jeans se tornar um produto muito lucrativo. Era uma espécie de tela em branco para os designers se expressarem. E aí, os designers de marcas de grife falaram, bom, chegou a hora da gente fazer jeans de grife. E eles percebem que dá para fazer jeans de todo jeito, cintura alta, baixa, justo, largo, boca de sino, elegante, casual. Então agora existe um certo glamour associado ao jeans. O Tommy Hilfiger, ele foi entrevistado nesse documentário e ele diz assim, foi um ponto de virada, que se tornou a era dos jeans de grife. Havia Gloria Vanderbilt. Se esse nome não te parece estranho e você sentiu que já ouviu em algum lugar,
Sim, você já ouviu aqui no meu canal mesmo, no vídeo de Quiet Luxury. A Gloria Vanderbilt, ela é parente direta da Alva Vanderbilt. Sim, a socialite milionária lá, nova rica, é essa mesmo. Simplesmente todos os mundos se cruzando. Calvin Klein. Havia Halston, Sasson, Fiorucci, Sérgio Valente. Estávamos realmente tentando superar uns aos outros em sensualidade. Aí entramos na questão que a gente vai explorar bastante no resto do vídeo. Jeans e sensualidade. Mas quando Brooke Shields, ainda adolescente, era a garota propaganda da Calvin Klein, acho que as cabeças se viraram. E todos disseram, ok, bem, isso vai atingir um nível totalmente novo. Foi como maremoto em toda a indústria. As pessoas começaram a verbalizar o que todo mundo sabia há 100 anos, que jeans é sexy. Guardem essa informação da Brooke Shields e do comercial lá nos anos 80, porque a gente vai voltar a falar dele, tá? Infelizmente. E agora a gente está nos anos 90. E o hip hop domina o jeans por completo. As estrelas do hip hop começaram a sair em turnê e a fazer clipes para MTV usando roupas muito legais. A maneira como eram usadas era muito diferente. E então eles começaram a usar marcas como Ralph Lauren, Nautica, Tommy Hilfiger. Essas marcas representavam um estilo de vida do qual, historicamente, os afro-americanos foram excluídos. Quando pensamos nessas marcas, pensamos no clube de campo ou em andar de lancha. Ao colocar uma marca como Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger nas costas, eles estavam mudando o significado da marca. Essa marca, que é associada a toda a identidade americana ou à branquitude, passa a ser associada à cultura hip-hop. Isso me lembrou muito uma ação que a Lacoste fez aqui no Brasil ano passado. Que também, a Lacoste é uma marca super associada a tênis, a golfe. E eles ficaram sabendo que a galera da comunidade aqui nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, eles gostavam muito de usar Lacoste. Eu tô aqui com o site da Lacoste aberto. Eles têm tipo uma matéria no próprio site que o título é assim, Lacosteiros, fãs da Lacoste no Brasil. E aí logo embaixo tem assim, quem são eles? Nas ruas de São Paulo, todos os olhares estão voltados para os autoproclamados lacosteiros. Uma silhueta colorida, uma vibe funk, um passo gracioso ao ritmo da dança. Essa comunidade brasileira explosivamente energética tem um crocodilo no sangue. Como não se lembrar deles? Seu estilo deslumbrante da Lacoste se destaca nos bailes funk, as festas de rua frequentadas por toda a cidade de São Paulo. Animados pela música e impulsionados pelo sol brasileiro, eles mesclam sua própria criatividade com a do coletivo. Tanto que eu me lembrei disso agora, assim, lendo aqui com vocês o roteiro, me veio na cabeça. Eu lembrei que ano passado teve mesmo essa movimentação da Lacoste para fazer essa parceria com os funkeiros aqui de São Paulo. Enfim, eu tive essa lembrança aqui e aí eu achei legal fazer esse paralelo, porque tem total relação, né? Enfim, fechamos a parte da história. E aí, quem gostou, quem achou interessante? Eu gostei muito de assistir o documentário, não fazia ideia de metade das coisas que eu assisti. Enfim, a gente focou muito aqui nos Estados Unidos porque foi lá que o jeans que a gente conhece hoje foi criado, né? Agora vamos para os comerciais. Bom, comercial da Sydney Sweeney. Bora assistir. Tá, vou dar play aqui. Estão preparados? Eu não. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has great genes. Tá, vamos lá. Para quem não faz ideia do qual que é o alvoroço que se deu por conta desse comercial, primeiro essa super sexualização da Sydney Sweeney, tipo, me dá nojo. A câmera indo, tipo, sabe? Mas, principalmente, o trocadilho, duplo sentido, entre a palavra jeans e jeans, que em inglês significa genes. E aí, o que acontece? As pessoas falaram, esse comercial é eugenista. Esse comercial está falando que os genes da Sydney Sweeney, que é uma mulher branca, loira, do olho azul, são ótimos genes e pegou super mal. Por que será? E eu vi um TikTok de uma conta chamada Be Better Company, que é de um cara que, mesmo pesquisando, eu não consegui descobrir o nome dele, que ele fala sobre marketing. Ele postou um vídeo especificamente falando sobre esse comercial. E ele trouxe um dado bem importante. O CEO da American Eagle é judeu. Então, assim, não acredito que eles fossem fazer
um comercial eugenista, sendo que o chefe deles é judeu. Mas não quer dizer que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. É que me dá preguiça. Gente, eu juro, me dá preguiça ter que ficar discutindo um comercial tão tosco que nem esse. A American Eagle tava no vermelho. E aí eles pensaram, bom, a gente vai ter que fazer uma super campanha pra tirar a gente do vermelho. E eu acho que eles só seguiram aquele famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Pois é, estão falando deles. Super mal, mas estão falando. Quer dizer, menos o Trump, né? Que o Trump amou o comercial, né? Porque se... rindo pra não chorar. E os republicanos também gostaram e começaram a apoiar e tudo mais. A American Eagle fez um pronunciamento falando que não era isso que eles queriam dizer. Eles estavam querendo dizer que jeans é pra todo mundo, jeans fica lindo em todo mundo, blá, blá, blá. Tipo, tá. Eles queriam gerar buzz, conversa, mídia gratuita, conseguiram, porque todo mundo tava falando dessa porcaria desse comercial. Eu li um artigo da The Guardian que fala sobre os comerciais de jeans, e nele eles falam sobre como isso é difícil, né? Como é difícil vender jeans, justamente por ser algo universal. Glenville, que é um historiador de moda, ele afirma: às vezes o jeans em si pode ser um pouco sem graça. É a embalagem na propaganda, o estilo e a narrativa que o vendem. Pro Adamson, que é um especialista em branding, ele fala: o pior cenário possível para publicidade de moda é que ninguém perceba ou ninguém se importe. Então a American Eagle mandou bem, tipo, todo mundo percebeu e muita gente se importou. Outra afirmação feita no artigo é a seguinte: Albanilo, o comercial, todo mundo fala sobre ele, mas se você errar, de repente você pode ter um problema de longo prazo, com as pessoas boicotando seus produtos. Os republicanos gostaram muito do comercial e viraram fãs da American Eagle e da Sydney Sweeney. Mas até que ponto eles vão manter a fidelidade com a marca e com a atriz? Que com a atriz já dá pra ver que não manteve nenhuma fidelidade, né? Porque os 2 filmes que ela lançou depois do comercial ser lançado bombaram em bilheteria, bombaram de ruim, né? E beleza, eu não tô botando toda a culpa na Sydney Sweeney, mas eu tenho certeza absoluta que parte do fracasso é por conta dela. Porque as pessoas estão boicotando ela, né? Os democratas, no caso, lá nos Estados Unidos. E aí você fala, tá bom, Júlia, já tá ruim, tem como piorar? Claro que tem. Eu só descobri isso enquanto eu pesquisava, tá? Mas essa campanha tem como objetivo conscientizar sobre violência doméstica. Causa pela qual Sydney Sweeney é apaixonada, segundo esse artigo aqui que eu li. E 100% do preço de compra do jeans será doado para a Crisis Tax Line, que é uma instituição de caridade que oferece serviços de saúde mental. Eu não vou nem comentar sobre, que eu não sei nem o que falar mais. Mas, graças aos deuses da publicidade, a Gap veio e pisou na Sydney Sweeney e na American Eagle com o seu novo comercial de jeans com o grupo Cat's Eye. Vamos assistir, acho que vai ter direito autoral a música. O nome desse comercial é Better in Denim, que traduzindo é Melhor em Denim. E é claramente uma indireta para American Eagle, né, que fez a campanha do Great Jeans, mas a Gap diz não, Better in Denim. A música também, né, eu acho que eu não vou conseguir colocar a música por conta de direito autoral, mas na letra ela fala It's better than yours, é melhor que o seu. Então também acho que é uma indireta de que os jeans da Gap são melhores do que os da American Eagle. E a Gap tá indo muito bem, obrigada, né? Essa campanha gerou mais de 100 vezes as taxas de engajamento habitual da Gap nesse ano. E a Cat's Eye, pra quem não sabe, elas vão vir pro Lola ano que vem e eu estarei lá. Então agora a gente vai aproveitar essa nostalgia dos anos 2000 e a gente vai voltar mais ainda pros anos 80, que infelizmente foi quando o fatídico comercial da Brooke Shields foi lançado. Esses comerciais, que foram um compilado de 7 comerciais de 30 segundos, foram estrelados pela Brooke Shields, que é uma atriz que na época tinha 15 anos, e que cada comercial tem um título. A gente não vai assistir todos porque ninguém merece, tá? Mas eu vou colocar os mais polêmicos pra gente discutir aqui. The boys are waiting, na, na, na. Tô com essa música na cabeça agora. I've always thought beauty must be as isolating as genius. When people look at you, they're so dazzled you must never know if they actually see you, the deep and complicated person you really are. I felt that about you instantly. My mother warned me about boys like you. Mama said he's only interested in my Calvins.
Ah, Calvin Klein esse jeans. homem de 40 anos tá fazendo o lado dela, mano. Ai, agora. Ai, gente, isso é terrível. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Calvin Klein jeans. Esse último, simplesmente nojento. Gente, ela tinha 15 anos. Eu achei interessante trazer, a gente vai ver outros também, mas enfim, eu achei interessante trazer eles, até porque há pouco tempo o Felca postou aquele vídeo sobre a adultização, e eu vejo isso e eu penso automaticamente, mano, como que um negócio desse passava em TV aberta? Oi! Agora, eu queria citar um artigo que eu li, que foi escrito em 1981, pela Maria Simpson, que ela analisa o porquê do título Feminista 2 para esse último comercial que a gente viu. Porque quando eu assisti, eu fiquei enojada, mas quando eu li que o título era Feminista 2, eu não entendi absolutamente nada. O que tem de feminista nisso? Por que 2? Só que aí quando eu li o artigo eu entendi. Sem o título e, claro, o trabalho de câmera, essa frase pode ser lida meramente como algo como nenhum obstáculo me impedirá de comprar e usar jeans Calvin Klein. O título Feminista 2, no entanto, sugere que a personagem retratada aqui deu um passo além da Feminista 1. Presumivelmente as mulheres que queimaram seus sutiãs durante os primeiros dias do movimento feminista. A linha de associação sugerida aqui é bastante simples. Feminista 1 não usa sutiã, já a Feminista 2 anda um passo a mais na mesma direção. Ou seja, ela queimou a calcinha também. Agora, só pra fechar essa parte, que eu sei que tá sendo dura de assistir, mas eu acho importante a gente ver pra até entender o porquê que jeans e sensualidade e polêmica andam de mãos dadas há um bom tempo. A Calvin Klein, óbvio, surpresa, fez em 95 um compilado de comerciais, que eu não vou passar todos porque esse é terrível. Esses comerciais foram banidos, tanto que o FBI fez uma investigação por conta desses comerciais. Só pra vocês terem uma ideia. Até nesse vídeo que eu achei que tem todos os comerciais, eles falam um par de jeans ou a sua publicidade, para ser mais preciso, se tornou uma questão política. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá vendo com a Sydney Sweeney, né? Can you unbutton the top button of those jeans? No. Why don't you push them down a little bit? No, I don't think so. Are you nervous? Yeah, Why? because I'm on the spot. You've been on the spot before. Not like this. This torture. Bom, chega, né? Chega. Vamos levantar a vibe aqui, vamos levantar a energia, energias boas, que agora a gente vai falar sobre os comerciais da Levi's, que são muito legais. E não tem nada de perturbador neles, tá? Graças ao bom Deus, obrigada. Desde o ano passado, a Beyoncé tá recriando comerciais icônicos da Levi's. Eu vou deixar os comerciais rolando aqui, lado a lado, para vocês irem comparando e vendo. E eu achei muito legal a Levi's homenagear as próprias campanhas icônicas com uma figura tão icônica quanto a Beyoncé. E uma coisa interessante de se pontuar aqui é como o comercial é sim sensual. A Beyoncé, ela se utiliza da sua sensualidade, mas é de uma forma completamente diferente da Sydney Sweeney. E isso não se dá só pelas diferentes intenções das marcas, né? A Levi's tinha uma intenção e a American Eagle tinha outra completamente diferente. Mas também o que diferencia muito elas é a própria persona Sydney e persona Beyoncé. A Sydney Sweeney, ela transmite sexualidade como forma de produto, né? Então tem até aquele famoso ditado, sexo vende. E isso na publicidade, assim como na música também, fica muito evidente. Isso é a Sydney. Já a Beyoncé, ela traz a sexualidade como forma de poder e empoderamento também, né? Além, claro, da Beyoncé ser muito mais respeitada do que a Sydney. E isso não tem nada a ver com o fato da Beyoncé ter muitos mais anos de carreira do que a Sydney. Não tem nada a ver com isso. Porque se a gente trocar a Sydney pela Zendaya,
a conversa vai ser completamente diferente. E a Zendaya, ela tem mais ou menos a mesma idade da Sydney, talvez tenha um pouquinho mais de anos de carreira, mas nada de tão discrepante, né? E a Zendaya, ela é muito respeitada, porque como persona, como marca Zendaya, ela se respeita muito. A Sydney, ela se coloca em papéis tão degradantes, por exemplo, fazer uma campanha de um sabonete masculino que na composição tem a água da banheira dela. Sim, você ouviu certo. Eles postaram uma foto no Instagram deles com a Sydney Sweeney numa banheira segurando o sabonete e a legenda era a seguinte: sorteio, apresentando Sydney's Bathwater Bliss, que é o nome do produto, né? Em colaboração com Sydney Sweeney, criamos um sabonete de edição limitada com a água do banho de verdade dela. Por quê? Porque vocês não paravam de pedir. E a Sydney disse, vamos lá, que lenda. Eu não sei o que é pior, a parte de porque vocês não paravam de pedir, ou a parte da Sydney Sweeney ter topado, né? Então é isso que eu quero dizer. A Sydney não se valoriza, assim. Eu acho que é um combo de assessoria péssima que ela tem, ela é muito mal assessorada, mas eu também acho que ela é sedenta por dinheiro, porque não é compreensível pra mim. Alguém do calibre dela faz publicidades com marcas como Miu Miu, Laneige. Por que descer tanto o nível? E ela tem uma produtora, tá? Muita pouca gente sabe disso, mas ela tem uma produtora. Não é possível que ela seja tão endividada assim. Não é possível. Eu acho que é questão de ser desesperada por dinheiro. E eu não sei, eu acho que realmente não tem solução. Ela se afundou de vez mesmo. Voltando pra Beyoncé, eu li um artigo escrito pela Dorina D'Ambrosio que ela diz o seguinte: a chave para chegar ao lado aceitável da sexualização, neste caso, depende inteiramente da escolha de Beyoncé como protagonista. Ela inegavelmente representa e personifica o empoderamento feminino. A objetificação está fora de cogitação. Beyoncé não está pedindo a aprovação, ela está exigindo a atenção. Se você concorda com essa afirmação ou não, aí é de cada um, tá? Eu não sei se eu concordo inteiramente, porque essa questão de sexualização e aquele papo de olhar masculino e olhar feminino que eu pretendo fazer um vídeo no futuro sobre isso, beneficia quem, no final? Sabe? É complicado, é óbvio que é legal ver, principalmente por essas recriações que a Beyoncé fez, as originais serem estreladas por homens. E agora é estrelado por ela, o que eu acho bem legal, uma sacada bem interessante e divertida. Mas deu pra entender o meu questionamento? Eu acho que é mais essa questão que ela fala da objetificação estar fora de cogitação. Nunca tá fora de cogitação, essa é a questão. Mesmo a mulher estando se sexualizando porque ela quer e porque ela se sente empoderada, isso não proíbe os homens de sexualizarem ela da forma negativa, né? Como, digamos assim, não sei explicar direito. Deu pra entender? É tão complexo esse assunto. Mas eu acho que é mais essa questão pra mim, de que está fora de cogitação. Não, nunca tá fora de cogitação. E, infelizmente, nunca está fora de cogitação. Deu pra entender? Pesei o clima, né? Vamos dar uma olhada nesse próximo parágrafo. Do ponto de vista comportamental, a Levi's está explorando intensamente o efeito nostalgia com essas releituras de seus famosos anúncios do passado. Esse viés comportamental explica nossa tendência de relembrar o passado de forma positiva, o que nos faz querer gastar dinheiro agora. Aliado ao poder da consistência a longo prazo, essa estratégia tem o potencial de impulsionar vendas imediatas. Vocês lembraram de alguma coisa? Talvez do vídeo passado, que a gente falou sobre isca de nostalgia e como isso funciona bem no marketing? A turnê que a Beyoncé tá fazendo também, que é a turnê do álbum Cowboy Carter, também foi um momento perfeito para essa colaboração. E por quê? Porque esse álbum é um álbum de country, que esse ano ganhou o Grammy de melhor álbum country, simplesmente fazendo história. Óbvio que também tem a relação com os cowboys, né? O próprio nome da turnê é Cowboy Carter. O que mais grita jeans e Estados Unidos do que cowboy? Nada. E se ainda colocar a Beyoncé junto na equação, sucesso. A Levi's, ela é muito atenta a mudanças culturais. A gente conseguiu ver durante toda a primeira parte do vídeo, né, da história, de como eles foram se moldando para manter as vendas vindo cada vez mais, mas também se adequando ao momento cultural, como a gente pode ver lá no Woodstock, né, por exemplo. Bora entrelaçar os assuntos? Jeans é universal.
é unissex para qualquer idade, para qualquer classe social. E o quão difícil é se comunicar com todo mundo. É óbvio que cada marca tem o seu público-alvo, a sua faixa de preço, mas não dá para argumentar. Todo mundo ama um bom jeans. E mesmo que uma marca seja cara, você pode comprar, por exemplo, de segunda mão, em brechós, justamente essas marcas que são mais famosas. Eu mesma trouxe para vocês verem que eu comprei no brechó Repassa há um tempo atrás e eu nem sabia que era Levi's, eu acho. Eu só comprei porque eu queria uma calça marrom e eu achei essa no meu tamanho e eu falei, vai ser isso mesmo. Podem ver que tem a etiqueta vermelha que eu falei, lembra que eles colocaram para mostrar que a calça era original Levi's e a famosa etiqueta com os dois cowboys tentando rasgar o jeans, que é irrasgável, né? E aí, segundo as minhas pesquisas, essa calça aqui é de 1997. Divulgar e marketar um item tão diverso não deve ser uma tarefa nem um pouco fácil. Mas é por isso mesmo que os comerciais têm que estar à altura. E um comercial como o da American Eagle não está. Mas o da Gap, sim. Então é muito bom ver que existem sim comerciais de jeans que não se utilizam da polêmica, né? É um comercial que vende o jeans de uma maneira maravilhosa, porque eu mesma me peguei indo no Google procurando jeans da Gap. Infelizmente eu não achei nenhum, mas eu realmente fiquei com vontade de comprar jeans da Gap. Tipo, realmente o marketing funcionou em mim. Que tem dança, que tem talento, que tem referências ao passado e às origens da marca, né, da Gap, que sempre fez comerciais de dança. E diversidade, todas as pessoas lindas, curtindo ali, sabe? Então tudo foi maravilhosamente feito, foi maestral, eu diria. E sobre esse comercial, eu vi um TikTok que mostrou a publicação no Instagram de uma mãe que dizia o seguinte: hoje estava fazendo compras de volta às aulas no shopping com a minha filha e parei para tirar uma foto desse anúncio da Gap, uma modelo indiana deslumbrante com piercing no nariz, bindi e colar on. Saya se virou para mim e perguntou por que era tão importante e por que eu estava tirando uma foto. Foi aí que percebi. Para ela, ver pessoas parecidas com ela no mainstream é simplesmente normal. Para mim, foi um lembrete poderoso de que os nossos filhos crescem com o tipo de representação que eu, aos 7 anos, só poderia sonhar. Aquela garotinha que sempre se perguntou por que um rosto como o dela nunca aparecia em revistas, pode criar uma filha que não dá valor a isso. Isso é progresso. Sempre somos rápidos em denunciar quando as marcas erram, mas é igualmente importante denunciar quando elas acertam. Representatividade importa. A beleza é universal. E a Lara Raj tem jeans, genes incríveis. Eu achei essa mensagem muito linda e eu achei muito legal isso dela falar que a gente tem que sim dar as nossas flores para as marcas que fazem comerciais bacanas como o da Gap, sabe? Para mais marcas se inspirarem e fazerem o mesmo. Eu sei que é um mínimo. Já estamos em 2025, mas realmente parece que as pessoas ainda não sabem... Eu ia falar fazer nada. Exagerei um pouquinho. Não sabem... Eu não sei, eu acho que é mais essa questão mesmo de querer viralizar e gerar burburinho e ser polêmico justamente para viralizar. E isso, gente, até quando isso vai ser... Sabe? Não é nem permitido, mas as palavras estão me fugindo. Mas até quando as marcas vão apostar nesse tipo de estratégia e as pessoas vão cair na isca? Essa isca da raiva. A gente tem que parar de ficar dando palco para esse tipo de coisa ridícula, porque é isso que eles querem, literalmente é isso que eles querem. E sim dar palco para campanhas e marcas e ações que realmente fazem a diferença. E que são bem feitas e que têm um propósito bacana, sabe? Porque o ser humano ele é muito rápido para reagir à raiva e a sentimentos ruins. Tanto que é por isso que essa estratégia de marketing, de usar a raiva como isca para você reagir e comentar na publicação e falar sobre, sempre dá certo. Porque é muito mais fácil a gente parar o nosso tempo para xingar alguém do que parar o nosso tempo para elogiar alguém ou algo ou qualquer coisa. Infelizmente, nós seres humanos somos assim, a gente cai muito fácil na pilha de quem tá irritando a gente, ao invés de parar e agradecer e elogiar quem realmente tá fazendo algo bacana. Muitas pessoas também elogiam, tá? Eu até posso falar por experiência aqui com o canal que tem pessoas que tiram o tempo do dia delas pra me mandar DM falando, eu adorei o seu canal, e faz o meu dia, assim mesmo. Então eu sei que existem pessoas que fazem isso e que são assim, e quanto mais melhor, né? Espalhar a positividade, incentivar
marcas e campanhas e pessoas porque elas merecem, ao invés de ficar perdendo tempo com coisas e pessoas inúteis. Eu espero que vocês tenham curtido ouvir a história do Jeans, eu achei muito interessante e por isso que eu quis trazer, assim, bem detalhada pra vocês, porque eu simplesmente não consegui cortar nenhuma parte, eu achei tudo muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado de assistir os comerciais comigo, eu sei que foram horríveis. Eu espero que nas próximas vezes que eu reaja a algum vídeo, que seja algo mais legal. Um beijo e até o próximo vídeo.